Numa sociedade que nos ensina o preconceito de berço, é sempre importante entender como é que as pessoas fazem a travessia para o outro lado, passando pela tolerância, caminhando pelo respeito, até chegar na celebração da diversidade. E eu posso contar para vocês que eu sou um objeto de estudo desse caso. Eu cresci numa família muito conservadora, que tinha muita dificuldade com a questão da homossexualidade. E para eles, a homossexualidade era uma doença psicológica. Quando eu me tornei adolescente, eu entrei em contato com ideias mais científicas e mais progressistas sobre o tema. Racionalmente, eu entendi o absurdo do que haviam me ensinado. Mas era quase como se fosse, em alguma medida, uma encenação sobre o que eu achava que era socialmente aceito e considerado correto. A chave de verdade só virou quando eu fui fazer uma viagem com uma amiga, Aline. E ela convidou uma amiga dela, a Tami. A Tami, ela me contou, tinha 1 milhão de coisas em comum comigo. Era artística, sensível, libriana, gostava de abraços demorados e luais na beira da praia. E a Tami era lésbica. Quando a gente chegou na pousada que tinha reservado, eu tomei um susto. A gente tinha uma cama de solteiro e uma cama de casal. E a Eline decidiu que nós nos revezaríamos, dividindo a cama compartilhada, num rodízio que acabaria comigo dormindo na mesma cama que a Tami no último dia de viagem. Eu confesso que eu fiquei apavorada. Na minha cabeça ainda tinha um resquício daquela ideia ignorante de que se alguém era homossexual, significava que essa pessoa andava por aí assediando todo mundo que fosse do mesmo sexo. Sabe essa mesma ideia dos homens de que só porque um cara é gay, quer dizer que ele vai dar em cima deles? Então, por aí. Acho que era fruto dessa visão estranha de um cristianismo fundamentalista distorcido de que associa a homossexualidade com promiscuidade. Mas a verdade é que no final daqueles 3 dias de viagem, a Tami me fez amá-la. Ela não fez um discurso sequer pra mim sobre homofobia. Ela só abriu o coração. E aquilo mudou tudo. No dia de partilharmos a cama, a gente até segurou as mãos e conversou até adormecer. E olha só, eu ainda acordei heterossexual. Desde então, o combate à LGBTfobia tem sido uma das bandeiras mais importantes do meu ativismo. E a Tami é uma das melhores amigas que eu tenho no mundo. Ela foi até minha madrinha de casamento. O amor da Tami por mim, em 3 dias, fez o que anos de leitura sobre homofobia não tinham feito. Eu devo quem eu sou a ela. Porque ela achou que valia a pena me amar, mesmo eu sendo uma convencida. Afinal de contas, eu nem fazia o tipo dela. E que presunção achar que uma mulher linda, inteligente e sensível como a Tami ia se atrair por mim. Eu sou a Nana Queiroz, escritora e ativista, e esse é o podcast Revolução de Afetos, uma produção do movimento de ativismo Havas, para descobrir como mudar o mundo começando de dentro para fora. Eu sou a Gabi Leite e, assim como Martin Luther King, continuo sonhando sonhos e futuros possíveis. E hoje a gente está aqui para falar desse papel fundamental da gente cruzar, atravessar essa barreira do fundamentalismo, atravessar essa barreira do ódio, com muito amor, muito afeto. E temos uma convidada e convidado importantíssimos hoje, que nós queremos muito que vocês conheçam. Mas, antes disso... Se você gostar desse podcast, segue a gente aqui no Spotify, ou então clica no link na descrição do episódio e segue a gente para receber esse episódio no seu e-mail. Também coloca a sua estrelinha aqui pra gente começar a colecionar uma constelação e o episódio ganhar mais destaque no Spotify. E agora... Bom, eu acho assim, eu vou ter que falar pra vocês que esse episódio, ele é muito emotivo pra mim. Eu comecei falando a história da Tami, que me expôs a 50 possibilidades de cancelamento numa única história. E eu tô aqui trazendo uma das outras pessoas que mais transformou a minha vida, que é a Luísa Marilac. Ai, que linda. Você também transformou minha vida. Tudo bem, pessoal de casa? Não me faça emocionar, hein, Nana? Eu sempre faço. A gente sempre faz uma outra chorar. Você é muito especial na minha vida. Eu sou muito grata a você. Somos mãe de um filho, né? Temos um filho juntas, que é sucesso até hoje. E aprendi muito com você nesse processo de livro. E tamo aí. Sempre que me chamar, tô disponível para vocês. A Luísa, ela é ativista pelos direitos das travestis, sim, uma guerreira que tá sempre ali na rua do lado de quem tá mais precisando, abandonada pela família, condenada a uma prostituição forçada que não quis, né, e brigando com cafetina, recebendo ameaça de morte e tendo uma voz muito corajosa nas redes sociais para falar em prol da diversidade, né, e eu não falo nem tolerância, eu falo que é
É sobre amor, né, Luísa? O que você faz. E a Luísa é coautora de um livro que chama Eu Travesti, que eu escrevi junto com ela, e eu tenho que deixar aí a minha parte clara para todo mundo que tá ouvindo, por isso que eu e Luísa somos tão próximas. Eu acho que você teve que fazer muito psicólogo depois de muita psicanálise depois do livro, né, Nana? A gente vai chegar aí. Deixa eu apresentar o próximo convidado, Gabi. Gente, o nosso convidado é o Murilo Araújo. E eu não sei se o Murilo sabe, nós nos reencontramos, digo reencontro porque durante as eleições de 2022 tinha um vídeo maravilhoso do Murilo nas redes sociais. E eu enviei aquilo para todo mundo. E eu fiquei apaixonadíssima pelo Murilo desde então. E para mim é uma honra ter o Murilo aqui com a gente. Oi, Murilo! E vamos lá. Oi, gente! Bem-vinda! O Murilo, ele é baiano, vivendo no Rio de Janeiro. Inclusive, saudades da cidade maravilhosa. Ele é co-criador do Muro Pequeno, um projeto multiplataforma criado em 2015, que explora diferentes linguagens para falar das vivências negras, LGBTQIA+, afetividade, autocuidado, religião, cultura e outros assuntos. E aí, Murilo é ativista ligado às causas antirracista e anti-LGBTfobia também. E ele é jornalista, pesquisador, acadêmico, bacharel. Ou seja, gente, Murilo é tudo. Você é tudo, de todas as formas possíveis. Murilo, dá um oi pro pessoal aí, por favor. Oi, gente, super obrigada pelo convite. Prazer, que alegria estar aqui com Luísa, maravilhosa. Super obrigada por E esse disseram convite que você desse tava na pior, hein, papo. Tô Murilo? animado. Pois é, né? Aí que a gente vê as maravilhosidades da vida acontecendo. Se você tá na pior. Bom, o que quer dizer tá bem, né? O que quer dizer? Agora, gente, vocês já perceberam que hoje a gente tá tudo em família aqui, né? Assim, algumas pessoas diriam, que antiprofissional, vocês chamaram os amigos de vocês pra conversar no podcast. E a primeira coisa é, se os seus amigos são as pessoas mais fodas no assunto, você vai lá e chama eles pra conversar no podcast. Lógico. Segundo, esse é um podcast sobre afetos, então nada mais justo do que a gente trazer os afetos na mesa pra conversar sobre eles, não é mesmo? Com certeza, principalmente até porque já passamos coisas juntas, né, que você pode relatar também. Que são duas formas de sentimento, do meu lado e do seu, com outro olhar, né? E eu com a minha paixão por Murilo desde 2022, com os conteúdos maravilhosos que me ajudaram, inclusive, a argumentar e rebater discursos fundamentalistas durante o período de eleição. Que é um tema que a gente vai entrar, mas antes de tudo, eu quero perguntar a pergunta tema do episódio. E eu quero que cada um de vocês fale. Por que vocês acham que tem amor que gera ódio? Porque fala você, Murilo, primeiro. Te passo a voz. Você respirou pra começar, eu falei assim, vai! Vai, gata! Gente, começo de podcast, vocês que estão ouvindo, é uma lástima, né? Porque você fica nervoso, você vai ter que falar por 1 hora coisas interessantes, meu Deus, alguém vai me ver lá. Esquece, respira. Diga, Murilo. Não sei, é porque eu digo sempre que é complicado a gente... Não existe respostas fáceis para questões difíceis, né? Essa é uma questão tão grande, assim. E eu acho que a gente é ensinado muitas dessas coisas, né? Acho que a maneira como a sociedade da gente é organizada, tão desigual, com tantas dinâmicas que vão colocando as pessoas uma por cima das outras, criando diferença, criando distinção, criando muros, né? Eu acho que a gente vai criando esse senso de que algumas pessoas são melhores do que outras, gerando esse movimento de ódio, de desigualdade, né? É complicado pensar sobre ódio e sobre essa relação que tem com os amores, porque eu acho que tem sim uma coisa do amor que gera ódio, mas acho que também tem mais do que isso, assim. Tem também desigualdade social, tem também a falta de espaço, a falta de representatividade. A gente não é ensinado a olhar as diferenças, a gente não é ensinado a valorizar as diferenças, a gente não é ensinado a valorizar a pluralidade de histórias. E aí eu acho que não é natural, né? Mas é compreensível que o caminho para onde isso gera seja um caminho de incompreensão, de estranheza, de ódio, às vezes, de violência, né?
que tá nessa cultura que a gente tem aí entranhada no dia a dia da gente de tantas formas, né? Na educação, na mídia, nas redes sociais, na maneira como a gente constrói nossas relações, enfim. Acho que é um longo caminho que a gente tem para poder encarar esse desafio, mas tem possibilidades, né? Acho que tem boas possibilidades. Acho que a nossa conversa hoje também deve ser para pensar um pouco sobre isso. É bacana, legal. E você, Luísa, o que me diz? Eu acho que, baseado naquilo que o Murilo falou, eu por ser uma travesti, eu acho que eu tô acostumado a lidar mais com o ódio, né? Uhum. E eu aprendi a lidar com o ódio através do amor, através do respeito, desde o momento que tenha respeito por mim. Vou contar um negócio, um casinho aqui rapidinho. Eu era casada com um rapaz, com cabeça, Uhum. e nós fomos. Ele alugou uma casa, que a dona da casa não podia saber que era uma travesti que ia morar ali. Mas eu falei, uma hora ela vai ver a gente. Só que ele rapidamente assinou o contrato, estava no nome dele, e fomos morar na casa. Eu passava o dia inteiro trancada dentro de casa e só saía à noite, com medo dela. Aí um belo dia ela bateu na porta e falou assim: eu quero conhecer a sua esposa. Aí chegou, deu de cara comigo. Você tem noção quando aquela pessoa olha pra você, que a fisionomia dela muda, que ela fica com raiva? Ela falou pra ele: você falou pra mim que era uma mulher, não um homem. Eu falei: oi? Não, eu aluguei pra você e pra sua esposa. Aí ele pegou e falou pra ele: ó, temos um contrato, a gente tá te pagando direitinho, eu me responsabilizo por ela. E ela foi relutante e no fim das contas acabei ficando na casa. Eu morava no fundo da casa dela. Eu acho que o dia a dia, o bom dia, o boa tarde, o levar a cachorra pra passear, a mãe dela uma vez passou mal, fui eu que socorri. Aí eu achei tão lindo um dia que ela chegou pra mim e falou assim: eu nunca imaginei o quanto eu era preconceituosa. Depois que eu conheci você, eu abri minha cabeça de um tal jeito e hoje é uma grandíssima amiga minha, a Ana. Eu acho que através do amor, através do respeito, a gente consegue fazer uma brechinha. Nem em todos os lugares tá, mas em alguns a gente consegue chegar lá e entrar. Por exemplo, agora onde eu tô morando no prédio, eu tô tendo uma série de problemas que eu tive que processar o prédio. Por quê? Porque existe uma perseguição. Primeiro que é um prédio extremamente evangélico, extremamente bolsominion, nada contra, pelo amor de Deus, cada um vota em quem quiser. Só que ali tudo era motivo de arrumar encrenca. Ou seja, domingo eu fui fazer uma festa, 11 horas da manhã começaram a ligar, começaram a encher o saco, não me deram nenhuma advertência, já me fizeram uma multa. Existe a perseguição. Pessoas que passam por mim falam: não, porque você pode ser até prostituta falando no telefone e você vê que é pra mim que ela tá falando, né? Então, ali eu já percebi que é difícil você lidar com amor, que não entra. E como é que pode ser tão difícil da parte dessas pessoas, né? Eu falei: bom, eu tentei com respeito e com amor. Não foi, então vamos botar advogado, né? É claro, mas assim, é engraçado como que isso que você falou se relaciona com aquilo que o Murilo falou, né? Porque o Murilo falou da ausência de histórias dessas pessoas. Porque, vamos lá, meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, e toda noite eles me falam: conta uma história. E as histórias que eu conto constroem como eles enxergam o mundo, né? E as minhas histórias, eu percebo que às vezes humanizam o brinquedo que fala, né? Então, contar a história de alguém é humanizar aquela pessoa. Quando você não humaniza a pessoa pra outra, né? Ela é fácil de você odiá-la, né? Agora, quando você vai conhecer a pessoa, você é forçado a conviver com ela morando no seu quintal, você é forçado a olhar a humanidade dela de cara. E quando você encara a humanidade dela, é impossível não amá-la, talvez. O preconceito cai, né? Tanto que Eu hoje a sinto Ana é uma grandíssima amiga minha. E ela fala que olha para mulheres trans completamente diferente. Eu sempre perguntei que tanta coisa eu passei nessa vida aqui que eu tinha que passar por determinadas coisas. Eu, com o tempo, e hoje no meu canal, eu entendi que esse é o meu papel. Eu tenho um grupo de senhoras que me acompanha, de mulheres cis que fala: Luísa, você mudou literalmente a minha forma de olhar para mulheres como você. Eu vejo a sua simplicidade, a sua empatia, o seu amor pelos animais, que você é um ser humano. E a gente não imagina isso vindo de uma travesti. Aí eu fico perguntando, como é que essas pessoas imaginavam que eu fosse? Como é que imaginavam que eu era? Será que eles achavam que se me furasse eu não ia sangrar? E te furaram, né? Várias e várias vezes. Me furaram, me agrediram. Depois de velha que eu tive que vir aprender a me defender. Você quase morreu, né, Luísa? De Quase tantas facadas morri. que você tomou de um estranho no bar, né? Conta De um essa história estranho pra no bar. gente. Então, eu tinha acabado de chegar do interior de Minas, que todo mundo tem mania de falar que é dívida de droga, tava devendo, e não era nada disso, eu era uma adolescente.
A gente conheci um grupo de gays, né? Aí fomos pra uma balada, a gente entrou na balada, teve uma briga do nada, eu só comecei a sentir as coisas queimar e eu tomei 7 facadas nas costas. Aí eu caí no chão, comecei a chutar, uma dessas facadas perfurou o pulmão, eu fiquei 2 dias em coma, eu quase morri. Então, eu tive aquela experiência pós-morte, dali eu acho que eu comecei a acreditar um pouco mais após a vida, nessa coisa que existe, entende? Eu passei por muita coisa e você é testemunha de alguma dessas, né? Sabe uma coisa que não sai da minha cabeça quando nós usamos o banheiro juntas? No shopping. Gente, vocês não têm noção quantas vezes eu já peguei infecção de urina pelo simples fato de poder usar um toalete. Eu lembro das suas palavras como se fosse hoje, que você se sentiu mal pelos olhares das pessoas, não por mim. Lembra o que você falou? Eu lembro. Porque simplesmente usar o banheiro é uma coisa tão simples que pra mim se torna tão difícil, né? Então eu tento usar a educação, eu tento usar o respeito, o timbre de voz, porque eu sei que isso conta muito, pra evitar determinadas situações. E evito usar a toalete, evito. Por isso que muitas vezes eu tenho infecção de urina, pelo fato de não usar o banheiro. E é um tema que a gente colocou um monte de gente lá, mas ainda ninguém toca nesse assunto lá em Brasília. E assim, as pessoas querem que você tenha infecção de urina, elas acham que é um sinal de respeito você evitar usar o banheiro, assim, que planeta as pessoas vivem, né? Eu vejo muita gente conservadora às vezes falando isso, não, mas eles também não se comportam bem, imagine, vão usar... Mas, gente, é um direito humano usar banheiro. Olha, tem uma coisa que eu tenho certeza nessa vida, todo mundo morre, todo mundo caga e todo mundo faz xixi. Né? Então, o que se espera? Sim. Eu sabe o que eu acho? Tem um dado muito doido sobre isso, né? É que falam tanto dessa ameaça das pessoas trans nesse espaço do banheiro, sendo que esse espaço do banheiro não é o espaço onde acontecem os principais casos de violência, né? E isso também tem a ver com esse estereótipo que tem a respeito dessas pessoas, né? De que são pessoas que esse desconhecido que é tratado como uma ameaça. Eu tinha uma amiga muito querida que ela dizia uma coisa que eu acho que ajuda muito a entender isso, assim, é que quando a gente chega para alguém e fala eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou eu sou trans, eu sou travesti, parece que cresce na nossa frente imediatamente um muro cheio de estereótipos. E aí a gente tem o desafio de ir desconstruindo esse muro, né? Às vezes é tijolo a tijolo, às vezes é na convivência, às vezes é na construção do afeto. Eu estava ouvindo a Luísa falando sobre essa convivência com a amiga dela, e eu fiquei pensando muito na minha relação com meus pais, especialmente com meu pai, depois de ter saído do armário para ele, porque meu pai sempre teve dificuldade de lidar com isso, assim, né? Uma formação muito machista no interior da Bahia, sem acesso a um monte de debates e discussões sobre questão de gênero e tal. E no momento em que eu saí do armário, eu acho que ele já estava meio se conformando com a ideia de que aquilo ia chegar em algum momento, já estava se preparando, assim. Então, foi uma grande surpresa para mim naquele momento ele já não ter me expulsado de casa. E a gente ficou naquele movimento ali, meio distanciado. Os primeiros anos foram muito difíceis, assim, mas eu percebia que tinha uma insistência nossa ali em permanecer construindo a nossa relação, sabe? Mantendo o vínculo de amor, de afeto, assim. E eu digo que levou 7 anos entre eu sair do armário para o meu pai e eu ter a primeira conversa realmente franca com ele sobre a nossa relação. E eu fico pensando no quanto a insistência que a gente teve nessa relação, por conta desse amor que a gente sentiu um pelo outro, como isso foi poderoso, assim. E até hoje a relação da gente ainda tem dificuldades, ainda tem diferenças, mas hoje a gente até, para falar disso, a gente já fala com mais franqueza. A gente já fala com mais honestidade, com mais tranquilidade, se acolhendo mais, aprendendo a lidar com as dificuldades, com os desafios um do outro, entendendo que algumas vezes eu preciso fazer uma terapia de choque com meu pai para ele também desarmar alguns monstros e entendendo que também não é essa coisa toda que tem na cabeça dele. E é isso, né? Essa coisa da convivência é muito, muito importante, assim. E essa coisa das histórias. Esses dias eu estava assistindo o final da novela
Terra e Paixão, que final de novela sempre tem cena de casamento, né? Só que a cena de casamento dos protagonistas aconteceu no penúltimo capítulo. O grande casamento do último Sim. capítulo foi um casamento gay. E eu achei aquilo maravilhoso, porque a novela deu muito gás, né? O público se identificou muito com aqueles personagens, assim. E eu sei que meu pai assiste aquela novela. E eu fiquei pensando assim, como é que foi a reação dele? Fiquei querendo ligar para perguntar, pai, e aí, o que o senhor achou daquela cena de casamento com aquele beijão que ele assusta tanto para ver se deu uma relaxada comigo aí, esse medo todo. Tanto o Murilo quanto o Luísa falaram muito da questão da violência. E a gente na Vaz, nós tivemos campanhas em que a gente procurava das maneiras possíveis o que a gente tinha em mãos para conseguir combater a violência que chega naqueles extremos terríveis. A violência em si já é extrema, né? Sim. E nós fizemos uma campanha sobre Uganda, que sancionou e promulgou, colocou em prática, né, uma lei em que pessoas seriam presas ou talvez até mortas, sendo pessoas homossexuais. Pena de morte mesmo, legalmente. Exato. Não sei se Murilo viu isso também. E teve o caso também da Chechênia, em que eram campos de tortura. Eram campos de tortura. E a Vai se prontificou em transformar esse momento em um momento de ajudar e resgatar pessoas através de abrigos, casas, lugares seguros, sabe? E aí eu quero muito ouvir de vocês, a gente gravando o podcast, são sempre muitas perguntas, muitas curiosidades, muitas indagações, mas eu queria ouvir de vocês, por que as coisas chegam a esse extremo do extremo do extremo do extremo do extremo? O Murilo abriu falando que é o que a gente vai investigar aqui hoje, são as perguntas que a gente quer fazer, mas assim, sabe? Eu quero saber de vocês. Eu acho que é muita ignorância, muita maldade do ser humano. Eu acho que eu não sei nem como explicar uma coisa dessa. Chegar ao ponto de uma pena de morte, de agressão, de tortura, campo de um campo de tortura. tortura. Eu não consigo imaginar isso. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Vivi muitos anos fora, tive que aprender a lidar com outras culturas, com outras pessoas. Então, aprendi que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. E tem uns lá de fora que é muito difícil de você lidar. Tanto que hoje em dia em Paris, até burca, né? O povo está sendo obrigado a ter que mostrar o rosto. Porque não é a religião deles, né? O país é um país laico e eles não podem fazer aquilo que quer dentro do país. Aí onde dá aqueles conflitos, onde eles param a rua, botam fogo. Mas eu me pergunto, será que essa questão, né? É importante a questão da burca, eu acho que é um tema difícil, né? Porque algumas pessoas argumentam, essas mulheres estão sendo oprimidas por uma cultura machista. E eu acho que também tem um argumento para dizer, mas será que a gente não está oprimindo elas por não deixar que elas expressem a sua fé? E eu acho que aí tem uma questão também pra gente pensar, porque assim, às vezes na tentativa de promover a diversidade, a gente fica impedindo a diversidade de acontecer, Sim, saca? entendi. Eu acho que esse que é um perigo, entendeu? Claro que não são respostas fáceis, né? Tem mulheres que estão em situação de violência, que estão obrigadas a usar ali. a burca e elas adorariam, sei lá, soltar o cabelo e vestir Uma calça. E vestir Chanel, que nem no Sex and the City, na Arábia Saudita. Mas são perguntas difíceis, né? São perguntas muito difíceis. A gente vive num mundo difícil e complicado, né? Onde a gente quer sair quer sair de um... Como é que se diz? Quer se livrar de um preconceito, quer desconstruir uma coisa, mas acaba construindo outro, né? Sim, como você falou, o caso da burca. Em Paris já teve vários atentados. Não é igual... É diferente a coisa, amiga. Tem um medo, né? Eu acho que... É diferente a coisa. Dizem que tem aquela coisa do homem se vestir pra fazer o atentado, né? Que às vezes não é nem a mulher. Mas é sempre encapuzado. Como é que você vai identificar um terrorista? Eu acho assim que é uma questão pra gente pensar, talvez até é legal você trazer o terrorismo aqui pra questão, que é...
como que o medo do diferente Assusta. alimenta o preconceito, né? O ódio. E o ódio, exato. Cria-se uma narrativa em cima desse Medo. que alimentou Exato, a porque se você pensar preconceito. bem, aposto, eu te garanto que a maioria dos árabes e dos muçulmanos que estão ali não são terroristas Não. e nem perto de terroristas. Já Mas, tive namorado árabe, hein? Pelo amor de Deus, gente. então, Já tive vários petiscos, sinto Amiga. até saudade, não vou mentir. amiga, mas você é namorado, né? Não é namorado, era petisco, vai, não vou mentir. Petisco, não tô namorando mais não, parei. Mas fala pra gente, Murilo, que você tá quietinho. O que você pensa sobre a questão… Toda essa questão que a gente tá discutindo, né? O medo, quando que a nossa luta pela diversidade faz a gente ficar intolerante. Esses limites difíceis aí do papo. Eu penso que quando a gente vai pensar sobre essas coisas todas, é sempre. Eu tento sempre ouvir a perspectiva das pessoas que estão vivendo, que estão sendo atravessadas por esses desafios, né? É muito complexo a gente olhar para essa realidade, por exemplo, da coisa da pena de morte, porque isso passa por vários processos históricos, né? E como que esses países também foram países extremamente violentados e que têm uma história de violência e que reproduzem sistemas de violência, né? É, tem muitas camadas muito doidas nesse processo, assim, para a gente entender como que a gente chega nesse estado de uma cultura que considera a vida de pessoas descartáveis, a vida de pessoas que podem ser torturadas, destruídas, aniquiladas, né? E acho que é um desafio enorme que a gente tem olhar para essa realidade, assim, mas pensar o quanto essa realidade às vezes também está perto da gente. Eu estava pensando aqui, ouvindo vocês falarem, uma vez eu participei de uma celebração que foi um momento triste, duro, assim, era um dia que é comemorado internacionalmente, não celebra muito no Brasil, mas é chamado Dia da Memória Trans, ou Dia da Rememória Trans, que é um dia em que se celebra a memória de pessoas trans que foram mortas violentamente naquele ano. E aí eu estava nesse evento, tinha pessoas de vários lugares do mundo, eu era a única pessoa do Brasil que estava, e aí a galera que estava organizando chegou com uma lista dos nomes das pessoas trans que tinham sido mortas aquele ano, e era uma lista com uns 200 nomes, e desses 200 nomes, mais de 100 eram do Brasil. Era o país que tinha mais Uau. nomes. Porque é isso, a gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo, E que né? mais consome. E que tem essa coisa de que mais consome pornografia com pessoas trans, né? Como que é louco e contraditório esse fetiche também pela destruição, né? E é muito marcante essa memória, assim, porque a gente às vezes olha para essa realidade tão distante que, obviamente, é grave, é evidente, né? É horrível que a gente tenha países que institucionalizem a morte de pessoas LGBT, né? Que essas pessoas sejam condenadas à tortura, à morte. Mas é isso, pessoas LGBT são condenadas à tortura e à morte todo dia no Brasil, todo dia na realidade que a gente vive aqui. E é importante a gente se sensibilizar para isso, para que a gente tenha condição de combater isso tanto lá quanto que acontece aqui todo dia, sabe? Olhar para essa realidade que a gente tem na nossa cultura, que é tão dura e que aniquila tantas pessoas LGBT de tantas formas, né? Sim, Murilo, eu tenho uma pergunta para você. A gente se conheceu pessoalmente, porque eu já te conheci. Eu tô falando isso várias vezes. Porque Murilo, para mim, é uma das pessoas mais encantadoras que eu já conheci. Nós nos conhecemos pessoalmente numa conferência do Novas Narrativas Evangélicas em Recife, do ano passado. E assim, eu queria ouvir de você esse processo entre você se apropriar de si dentro do espaço religioso. A gente conversou sobre isso lá na conferência, a gente conversa sobre isso no nosso dia a dia. É sempre aquela coisa, eu sou gay, mas também sou cristão, sou uma pessoa religiosa. E o que eu vejo, porque eu sou uma pessoa cronicamente online, no Twitter principalmente, é que a gente precisa sempre se separar dessas identidades, né? Eu queria ouvir de você como foi esse teu processo de se apropriar disso.
Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu sou uma pessoa religiosa, eu tô dentro do catolicismo, eu estudo isso, eu consumo isso, eu sou uma pessoa que tá aqui e tá apropriada disso, uma pessoa que tá aqui, que tá produzindo sobre isso, que tá vivendo isso principalmente. E eu nunca vou esquecer, acho que foi uma das experiências mais profundas para mim em relação a Murilo, que foi quando ele começou a cantar lá na conferência. E só para contextualizar vocês, Murilo compôs uma música e nós tínhamos passado por um momento muito difícil lá na conferência também. E aí Murilo começou a cantar a música. E a música foi dando uma paz tão grande para todo mundo, tão forte. E aí a galera da música começou a acompanhar o Murilo. Só que a gente leva em contexto que ninguém tinha ouvido a música de Murilo. Murilo nunca tinha cantado essa música na internet. Pelo menos eu nunca vi você cantando essa música na internet. E conforme o Murilo ia cantando, os caras iam acompanhando a música e virou uma melodia que eu fiquei assim, gente, essa é a experiência totalmente espiritual que eu estou vivendo aqui agora. Uhum. A gente estava falando um pouco antes sobre essa questão do canto, essa questão da música, do sentir. E aí eu tive essa experiência e carrego isso com muito carinho comigo. Porque foi sensacional. E aí a gente vê como essas coisas se atravessam, sabe? O discurso religioso, infelizmente, o discurso evangélico, o evangelicalismo, ele vem dessa base fundamentalista que vai estruturar e se torna uma coisa estruturante também no nosso Brasil. E aí tem Murilo, sabe? Tem Murilo cantando a sua música que ninguém nunca ouviu falar e as pessoas acompanhando e cantando e tocando junto. Então, assim, me fala sobre isso. Eu quero ouvir esse teu processo de... Sou eu. Esse sou eu. Aliás, Murilo, se no caminho você tiver alguma mensagem aí para outros gays, católicos e crentes que estão aí no armário ainda, como fazer essa jornada e como levar as pessoas nessa jornada afetiva junto com você, né? De se descobrir e ser quem é. Olha, muitas coisas nessa pergunta, muitas emoções Eu falo muito. envolvidas. Não, mas assim, primeiro só começar pelo final, né? Falar desse momento da Conferência do Novas. Foi muito maravilhoso esse dia, porque foi realmente a primeira vez que uma plateia ouviu essa música, assim. E foi a primeira vez que um instrumento acompanhou, e foi muito doido, assim, porque tinha acontecido todo um estresse lá no dia por conta de uma pessoa que estava num evento ao lado, dentro Sim. do mesmo lugar, e que foi transfóbico com uma pessoa que estava lá no evento. E aí você imagina uma patota de evangélicos defendendo uma mulher trans de um caso de transfobia, e todo aquele momento acontecendo, assim, a maneira como a coisa desenrolou foi muito importante, assim. E ao final do dia alguém falou assim, alguém dá uma bênção aí. E eu tava com essa música na minha memória, tinha acabado de escrever, foi a primeira vez que eu compus uma música na minha vida, assim. Só dar um parênteses antes de você continuar, para quem tá ouvindo, talvez não tenha entendido. Uma das participantes da conferência era trans e tinha sido ofendida no banheiro ao tentar usar o banheiro, exatamente como você estava descrevendo. Sim. E aí todos os crentes do evento foram defender a mulher trans. Defender ela, E a sim. polícia, quando chegou, foi pra cima dos crentes e da mulher Do trans. agressor. Ela chamou pra... Não. Não? Não, a polícia prestou atendimento adequado. Prestou? Foi uma viatura especializada que era do atendimento Se não me engano, foi da Maria Delegacia da Mulher, Penha. não foi? Foi da Delegacia da Mulher, policiais altamente especializados que deram um atendimento que, inclusive, surpreendeu muito a gente, assim. Ah, que bom. Uma eu galera espero de não muito passar por isso e eu quero ser treinada pra- surpreendida, porque até hoje eu só peguei carnista. Uma galera muito bem treinada para atendimento de casos de violação de direitos humanos, assim, deram um atendimento muito adequado para ela, assim. Foi muito bacana, assim, a maneira como eles conduziram o atendimento e Então, desculpa aí, pessoal, cair na fake news. Parabéns a ele. Parabéns pra eles. Como colocaram o agressor no lugar de agressor, assim, né? E foi muito bacana. Mas assim. voltando E também agora, foi Murilo. todo Sua mundo muito bênção. envolvido por esse dia. E aí foi isso.
aconteceu essa cantoria e a banda subiu no palco e me acompanhou, e quando a gente viu, tinha uma música acontecendo e foi lindo, assim, foi muito especial. Foi bem o amor vencendo o ódio, né? Na sua melhor versão, Sim, assim. Sabe uma porque coisa que me foi muito espantou? Uma interessante, travesti assim. dentro de uma igreja. Como é que foi Foi muito isso? interessante porque foi muito bonito, assim, que é horrível que isso tenha acontecido, né? Que uma pessoa trans tenha sido agredida dessa maneira, mas enquanto estava um pequeno grupo acompanhando ela dando um depoimento numa sala, na outra sala tinha 5 rodas de jovens crentes rezando para expulsar o demônio da transfobia de dentro daquele lugar. Ai, que Gente, Sabe, legal. foi muito legal. maravilhoso, assim, ver esse movimento acontecendo, sabe? Logo na entrada do evento tinha uma bandeira enorme escrito Deus ama todes. E Exato. aí as pessoas que chegavam do outro evento ficavam meio confusas, assim, é um evento evangélico, o que está acontecendo? Eu queria só abrir Que um lindo, parênteses aqui, adorei. E eu Murilo. acho que, assim, faz sentido contar isso para dizer que Sim. esses espaços existem, porque a minha história tem um pouco a ver com a existência desses espaços, né? Perguntando, assim, como é que foi para mim eu me apropriar disso, viver confortavelmente esse lugar de ser uma pessoa cristã e tal. Primeira coisa que eu digo é que eu não fiz essa trajetória sozinho e Hum, eu tenho clareza cristalina de que a minha história é uma exceção. Eu sei que a minha história é uma exceção. uhum. De não ter encontrado espaços dentro da Igreja Católica que foram espaços violentos comigo. Assim, no dia em que eu me dei conta de que eu era gay, o primeiro pensamento foi esse. Ah, era isso, todo esse tempo. Esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento foi, e Jesus com isso? Ah, que nada, tipo, Jesus está ótimo, entendeu? Deve estar felizão que eu me realizei aqui Claro. é, com, 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 com a pessoa que eu sou, né? Com tudo de mim, assim. Com a maneira como ele me criou, assim, né? E então eu nunca tive esse conflito comigo, assim, mas é isso, eu tive a sorte de ter encontrado espaços que me apresentaram outras perspectivas de Cristo, que não me apresentaram a imagem de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que condena, que julga, que hierarquiza as pessoas, que está distante da gente. Não, eu fui apresentado a um Jesus próximo, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com as causas sociais, que se preocupa com a injustiça, que se revolta quando as pessoas são tratadas com violência, que se preocupa com o amor, com a bondade, com a igualdade, com a justiça social. Foi essa imagem de Jesus que foi me apresentado, e foi na igreja, por incrível que pareça, que eu tive contato a primeira vez com um debate é, sobre racismo, sobre machismo, sobre direito à terra. Foi tipo o meu grupo de jovens que me apresentou ao Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Foi na minha pastoral, fazendo um curso de teologia popular, que eu tive contato a primeira vez com o direito LGBT. Foi uma advogada de uma ONG LGBT no curso de teologia falar para a gente sobre como que as pessoas utilizavam brechas na lei para poder conquistar direitos numa época que a gente não tinha direito a casamento, não tinha direito à adoção. E a gente falando disso tudo ali como preocupação cristã, de defender aquilo, defender o direito daquelas pessoas, era uma preocupação cristã. Então, eu cresci tendo acesso a esse espaço que eu vou reiterar, vou dizer de novo, existem. Eles são muito invisibilizados porque eles não têm o dinheiro do Silas Malafaia. Pode falar palavrão? Pode. Pode falar o que quiser, Eles não têm o amigo. dinheiro do Silas Malafaia para poder colocar mensagem na televisão todo dia, né? Para criar grandes impérios midiáticos e grandes impérios financeiros para poder explorar a fé das pessoas, né? Mas esse movimento é um movimento que eu acho que tem um papel muito importante, assim, porque é, porque é isso, quando um jovem LGBT está passando por uma crise com a família muito cristã, é, e que acha que tem que condenar esse filho por causa de coisas que estão escritas na Bíblia, eu acho que é importante que tenha uma pessoa que possa chegar lá e explicar para essa pessoa que talvez esses versículos bíblicos ali não devam ser lidos dessa maneira, ou porque é com aquilo que a pessoa se importa, né? A gente às vezes coloca o discurso num lugar assim de você tem que amar o diferente, porque tá, beleza, assim, eu acho que esse discurso
tem um apelo, mas às vezes essa pessoa, ela tá totalmente movida pela fé, por coisas que colocaram na cabeça Que é um dela. Às vezes afeto, ela né, nem é uma Murilo? pessoa tão ruim. E a fé que é um afeto. E a fé, às vezes, é o afeto sim. mais importante da vida da pessoa. Às vezes, até mais importante que os filhos. Porque pra muita Sim. gente, Deus é o primeiro lugar, né? Inclusive, Murilo, eu vou até pedir licença, porque a pergunta dos membros da Vaz de hoje é exatamente sobre isso. Vocês podem tocar, por favor? Olá, meu nome é Aline Moraes, eu sou de São Paulo e a minha pergunta é a seguinte: por que algumas religiões se tornaram um terreno tão fértil para a homofobia? E aí? Olha, Murilo, eu me emocionei com as suas palavras porque eu não tive sorte dentro da religião em nenhuma. Eu tenho mania de dizer que ao mesmo tempo que eu acendo vela para Nossa Senhora da Aparecida, eu também acendo vela para o meu anjo da guarda, eu bato meu paú para minha pombagira. Eu jogo para todos os lados. Comigo não tem essa, tá? Mas eu amo. Vai que eu escolho o Deus errado, né? Aí chega na hora do toda- vamos ver, puta merda, esse é o único Deus para qual eu não acendi a vela. Pois eu vou na igreja amo, católica, eu eu acho que amo, aquele ambiente ali é um ambiente de... O local é onde vai muitas pessoas de fé. Só que eu já percebi que é um lugar que eu sofro muito preconceito. Por mais que eu possa ir bonitinha, bem vestidinha, ó, né? Como se deve dentro de uma igreja, digamos assim. Vou te dar um caso. Eu sou muito devota de Nossa Senhora da Aparecida e eu falei isso no meu canal. Eu ganhei 5 Nossa Senhora da Aparecida dos meus fãs. Sendo que eu já tinha 2. Mas na mudança... Minha Nossa Senhora, haja Nossa Senhora Aparecida. Haja. Mas na minha mudança... Nossa Senhora Aparecida Apareceu! Apareceu! A piada ruim que todo mundo tinha que fazer. Apareceu demais. Você acredita que 2 dessa quebrou? Aí eu peguei e falei, eu não vou jogar fora. Eu vou na igreja, deixo na igreja, aí vou pegar uma dessas que eu tenho e dou pra eles fazerem uma doação, que era desse tamanho. Não tô falando de uma coisa pequenininha, não. Tô falando de umas estátuas enormes. Aí eu parei o carro, desci, deixei dentro do carro, porque é pesada. Falei, oi, tudo bem? Eu fui falando com a mulher. Eu percebi que as meninas, as moças que estavam ali, elas iam chegando pra trás. Aí eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. Foi chegando pra trás. Eu falei, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou devota de Nossa Senhora da Aparecida, quebrou umas. Eu posso trazer? Sabe quando você percebe que a mulher demorou a entender o que eu falei? Ela olhava pra mim com medo. O que ela achou que eu fosse fazer? Que eu fosse entrar? Que eu fosse roubar? E a igreja evangélica, geralmente, só de eu passar na porta, eles gritam, queima, pombagira. Então, chega num certo... Rir pra não chorar. Ué. Então, você não... Eu não tive essa sorte. Tive a experiência de ir na igreja, que quando eu era mais jovem, que eu fazia curso de... Grupo de jovens, né? Sim, Que era nossa. delicioso, eu amava louvar. Queriam ia pro fazer a cura monte. gay com você, né? Queriam fazer a cura gay. Só que até o dia que eu entrei dentro do banheiro e o pastor já tava lá me esperando. Uhum. Aí ali eu saí e nunca mais voltei. Então eu entendi que não adianta. Eu fui pra igreja porque eu queria tirar aquela coisa de sexo, de promiscuidade da cabeça, que eu pensava muito adolescente, numa época que eu não sabia o que era o que, eu não me identificava. E quando aconteceu isso dentro da igreja comigo, pra mim foi bem chocante. Eu entendi que o fato de ter uma igreja não significa que aquele padre é politicamente correto, não. Que ele seja uma pessoa que bem. não seja do bem, que não seja transfóbico, homofóbico, sabe, racista. Como esses dias eu vi um caso de um padre que ele ia fazer uma foto, aí veio uma criança negra, né, foi encostar perto da foto, ele tirou a criança pra fazer a foto Que horror. só com o pessoal branco. Isso viralizou muito aqui no Brasil, esse vídeo. Então eu sofro muito, eu não tive sorte com a religião. Então Deus pra mim me pôr de joelho e eu converso com ele. Eu não preciso que ninguém venha falar nada pra mim de Deus, não, porque igual quando eu morava em casa, testemunha de Jeová, batia na minha porta, por fim eu já botava até música de macumba pra ele sair correndo. Porque toda vez que eu abria que eu queria ser gentil com eles falavam pra mim, Deus não te aceita. Você vai pro inferno. Eu falei assim, gente, mas vocês vêm na porta da minha casa falar que eu vou pro inferno? O inferno já é vocês, comunidade. Não. Aí quando eu via que era eles, eu ia lá e colocava. Palavra chupa, imagina. Eles saíam louco. Mas essa foi uma... Ui, perdão. Essa foi uma forma de defesa pra mim não ouvir esse tipo de coisa dentro da minha casa. Claro. É um absurdo. É por isso que eu falo, assim, que essa minha história, eu tenho total consciência de que a minha história é uma exceção, assim. Sim. Porque a realidade que a gente tem no Brasil, quando a gente fala do cristianismo, da relação com as pessoas LGBT, é essa realidade aí que a Luísa está descrevendo. De hostilidade, de agressão, de violência, de estranheza, de estranhar os corpos das pessoas ali, assim. Eu só sempre falo dessa coisa da importância de que
de que esse espaço existem, porque eu acho que é sempre importante a gente também não deixar essas pessoas terem a última palavra, sabe? Sim. Eu fico pensando no exemplo de pessoas Exatamente. como o Padre Júlio Lancelotti, sabe? Que é uma pessoa Maravilhoso. que vive tão atacada, tão Nasceu perseguida, santo. assim. A maneira como ele lida com todas essas questões, assim, a gente tem que dar visibilidade a histórias como histórias dessa pessoa para descredibilizar, para tirar a autoridade, para tirar o poder dessas pessoas que estão aí propagando violência, propagando desigualdade, propagando intolerância, principalmente porque é isso, às vezes só o nosso discurso não vai tocar na pessoa que está dentro da igreja, aquela senhorinha que confia muito no que o pastor dela diz, que tem muita fé em Deus e que está ouvindo uma coisa ali que estão dizendo para ela que é a palavra de Deus, às vezes ela só vai refletir no lugar da palavra de Deus mesmo, assim. E eu acho que a gente tem muita chance e possibilidade de conversar sobre isso com as pessoas, sabe? E aí eu falo muito por essa experiência, assim, eu tenho feito parte de um movimento de católicos que são LGBT, que tem tido frutos muito bonitos, muito potentes, assim, a gente tem o trabalho já de muitos anos, esse ano a gente celebra 10 anos da criação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, são 20 e poucos grupos que a gente tem no Brasil, que tem buscado fazer um movimento de criar espaços seguros, de mapear pessoas parceiras, que possam ajudar pessoas que têm fé, porque a gente também não está obrigando ninguém a vir para a igreja se não quiser, assim. Uhum. Mas a gente sabe que pessoas LGBT sempre tiveram na igreja, sempre tiveram sua Nossa Senhora Aparecida em casa, sempre tiveram a sua fé de alguma forma, pessoas que às vezes tinham uma relação carinhosa com as suas religiões e foram expulsas por causa da LGBTfobia, mas que não saíram porque perderam a fé necessariamente, assim. E a gente tem visto surgir espaços muito importantes que eu acho que eles têm essas duas funções, assim, tanto essa função de mostrar para as pessoas que esses fundamentalistas não têm a última palavra Isso aí. e não dominam a verdade como eles advogam, como a gente também oferecer espaços seguros, oferecer espaços cheios de afeto, de carinho, onde as pessoas possam encontrar esse tipo de acolhida que a gente viu lá no Novas, por exemplo, quando Murilo, mesmo diante de uma agressão, a pessoa foi acolhida, sabe? a gente rememorando esse episódio, eu lembro que eu sou evangélica, filha de pastor, nascida e criada na Igreja Batista, e eu já vi expulsarem todo tipo de espírito de todos os lugares. Sabe, espírito disso, sabe, espírito daquilo. Nesse dia, na conferência do Novas, foi a primeira. Eu nunca pensei nos meus sonhos mais, sabe, nos meus sonhos mais audaciosos, que eu ia ouvir um pastor falar. E nós oramos e pedimos à autoridade dos céus para que seja expulso daqui todo espírito de transfobia. Que lindo. Nesse momento, eu já estava completamente mexida com a situação, porque assim que eu cheguei no lugar da conferência, já tinha acontecido o episódio transfóbico, e tava todo mundo com os nervos à flor da pele, e aí a gente começa aquele processo de gerir crise, sendo que tava todo mundo em crise ali, então, basicamente, a gente estava fazendo o que a gente podia, né? E quando juntam todas essas pessoas e formam uma roda gigantesca, e eu já tava muito, sabe, ali à flor da pele. E aí esse pastor, que eu conheci através de amigos e tal, quando ele fala isso, eu desabei ali. Eu desabei. Porque a gente que cresce na igreja, a gente o pessoal fala que é a esquerda que doutrina a galera, né? Mas também é um processo de doutrinação nosso. Sim, total. A gente cresce com... É tudo certeza, é tudo certeza. Eu acho que eu nunca vi povo... Precisa mais pergunta, mais humildade, gente. Exatamente. E é você não sempre sabe. muita certeza. É isso, é isso. E aí, quando você começa a dar uma dançada ali, quando você começa a pensar, opa, esse babado aqui não tá me contemplando, eu quero ir mais a fundo pra saber sobre isso. A gente cresce nesse lugar de que é isso. Sabe aquele freio de cavalo? Sabe? Um cabresto. Isso, a gente cresce assim.
E aí, quando a gente fala de, de cancelamento, provável que eu seja muito cancelada entre os evangélicos que me conhecem. Mas a verdade é essa. Eu cresci com essa visão de é pecado, é feio, é errado, essa pessoa vai pro inferno. Eu acho. E aí, só pra eu concluir meu pensamento. Quando a gente chega num ambiente em que, infelizmente, nós testemunhamos essa violência, mas quando eu acho que a Gabriela de, sei lá, 12, 13 anos que começou a acolher os amigos, muitos amigos da igreja, como o Murilo falou, LGBT, e aí são pessoas que são destratadas por pai e mãe, são pessoas que são expulsas de casa, e o respaldo é bíblico. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E aí eu sou uma adolescente que começa a ver esse tipo de coisa, e eu fiquei muito inconformada. E aí a gente cresce ouvindo tudo isso, e quando você começa a procurar desconstruir isso para construir, porque eu acho esse processo muito importante. A gente precisa desconstruir tudo que o fundamentalismo coloca na gente, vai colocando, a gente precisa construir nossos próprios lugares seguros. Então, a importância da gente continuar, da gente perpetuar esses espaços é essencial para a gente conseguir ver as pessoas vivendo, sabe? Eu sinto muito que você não teve uma experiência boa com a religião. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu carrego muito esse peso, sabe? Quando eu... Por ser filha de pastor, você fala? Por ser filha de pastor. Porque eu fui uma pessoa que já, sabe, perpetuou esse discurso. Eu lembro até hoje... Posso Eu também, contar uma história? Claro que pode. Eu também já perpetuei esse discurso. Desculpa também. Eu tenho 2 amigos. Eu vou falar o nome deles, acho que eles vão ficar felizes. Douglas e Matheus, são irmãos. Douglas e Matheus são 2 homens gays. E eu lembro que o processo em que eles passaram entre sair do armário, conversar com pai e mãe, sabe? A igreja ficar sabendo daquilo foi um processo muito dolorido. Porque eu ainda estava muito dentro do discurso fundamentalista. Muito dentro. E aí eu ficava daquele jeito. Não posso deixar meus amigos irem pro inferno. Até o dia que... E só um comentário sobre isso. Que poderoso esse afeto, né? Porque você estava sendo movida por um afeto pelos seus amigos. Você não queria que eles fossem pro inferno. Exato. Mas aí... É um afeto que tá mal direcionado, na realidade. Isso que eu ia falar agora. Totalmente mal direcionado. Só que ao mesmo tempo que eu ficava que eu tava dentro desse discurso fundamentalista, eu ainda ficava naquela coisa de... Gente, mas será que o tratamento é esse mesmo? Será que é assim que a gente tem que responder a uma pessoa falando quem ela é de verdade? A essência dessa pessoa? E aí, Douglas e Matheus conversaram comigo. E Douglas e Matheus são as pessoas que eu mais amo nesse planeta Terra. E Douglas tá noivo. Tá noivo. Na verdade, ele foi lá pra casa pra ficar noivo no Forte de Copacabana, mas deu tudo errado. E aí ele ficou noivo no Castelo de Itaipava. Mas onde eu quero chegar com isso? É uma violência tão grande a gente viver debaixo dessa doutrina de que o outro vai pro inferno. O inferno é outro, é sempre o outro, né? Nunca é a gente. E aí, quando eu conheço novas narrativas evangélicas, conheço o Murilo nesse espaço também, eu vejo como é importante que essas pessoas tenham esse lugar. Porque a religião ela vai ferir muita gente, já feriu, vai continuar ferindo. Então, assim, qual é o meu lugar nessa luta, sabe? Gosto muito de falar que eu sou aliada, gosto muito de falar, conta comigo, vou lutar por você sim, vou bater de frente sim. Mas qual é o nosso papel nessa luta? E aí eu me coloco naquele lugar de completa ignorância, no sentido mais limpo da palavra, que é... Quando é ok a gente perguntar? Quando é ok a gente tentar falar sobre a dor do outro, sabe? Por anos eu fui a pessoa que falava, não, eu sou aliada, sou companheira e tal. Mas quando chegava na hora do vamos ver, era sempre aquela coisa, mas meu pastor vai ver esse post no meu Instagram? Minha mãe, meu pai. Mas hoje, a Gabriela de 27 anos, ela tem um pouco mais desse sentir, desse assentar, desse entender de que quando a vida das pessoas está correndo esse risco, eu preciso me agarrar no meu afeto por elas, sabe?
Se não fosse afeto revolucionário, a gente não sai do lugar. E eu acho que é uma moralidade revolucionária também, né? Porque eu sinto, assim, a religião… A gente falou sobre algumas coisas, né? A gente falou aqui sobre o direito ao afeto, sobre como os afetos transformam, e a gente falou sobre o direito à fé. Porque quando você diz pra uma pessoa… Quando o Testemunho de Jeová chega na sua casa e diz que você já tá perdido, ele tá tirando o seu direito à experiência de espiritualidade, que é um direito humano, né? E eu vejo, assim… Eu fico muito pensando numa outra coisa que você falou, Luísa, pra mim… Quando a gente estava escrevendo a sua biografia, que você disse assim pra mim, a travesti, ela é vista no Brasil, né, e fora do Brasil, nos países em que você viveu quando foi vítima de tráfico sexual, ela é vista como alguém com quem se ter sexo, mas o corpo da travesti não é considerado um corpo de alguém que merece amor. Amor, né? respeito e direitos, né? É sempre que eles querem, você tem que estar ali pra eles, né? Isso Então você pensa nisso, né? A gente discutiu aqui como é sobre afetos, porque no fundo… quando você tirou o direito de pessoas de mesmo sexo se casarem, era sobre amor, era sobre afeto. Quando você tira o direito de alguém ir pra religião porque vai sofrer, é sobre afeto, porque é sobre fé, né? E quando você tira o direito de uma pessoa de pertencer a uma família, porque a família, se ela é de fé, ela tem que rejeitar. Então, é tudo. Você tá castigando a população LGBT em todos os sentidos. Nos afetos. Mas eu posso falar, minha tia é evangélica, a tia Zezé é evangélica, espero que ela não escute esse podcast. E já tem 60 anos, mas ela sempre foi aquela mulher que gosta de batom vermelho. E já foi pro banquinho. Eu vim descobrir o que era banquinho, que eu não sabia o que era o banquinho. Banco da disciplina? É da disciplina. Nossa, Na igreja crente tem isso? Gente, eu nunca ouvi falar. Você vai pro banco e aí você perde ministério, você perde tudo que Porque você vestiu um batom vermelho? Tudo que você trabalha dentro da igreja, você não pode mais fazer. Mulher, aí ela foi pra minha festa, eu fiz um vídeo. Ela tem um problema na perna que ela manca, né? Aí eu fiz um vídeo, ela falando, sem maldade, eu não sabia. Eu fiz um vídeo ela falando pro DJ assim: coloca Pitbull raivoso. Bicha! Ela ficou quase um mês sentada no banquinho. Aí eu tô vendo que ela tá triste, eu passo na igreja, ela tá assim na igreja, ó. Eu falei, o que foi, tia Zezé? Eu fui pro banquinho por causa do Pitbull. E será que era só por causa do Pitbull? Ou era porque ela tava com você fazendo um vídeo? Não, era por causa do Pitbull, porque ela pediu, o vídeo eu gravei ela pedindo. Aí teve um episódio também que ela foi pro banquinho por conta do batom vermelho. Eu falei, mas que é isso, tia Zezé? Você vai continuar nessa igreja que te bota no banco por causa do seu batom? Gente, se chacoalha, se questiona, né? Mas é uma preguiça moral, gente. Porque assim, eu sinto que algumas pessoas vão pra espiritualidade porque elas têm um desejo genuíno de vida espiritual e de Deus. E umas pessoas vão pra religião porque elas têm uma preguiça moral de tomar as próprias decisões morais por si mesmas. Elas têm preguiça de sentar e pensar, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que isso é bom? Será que isso não é? E decidir por si mesmo. E você continuar numa igreja dessa, só pode ser preguiça moral. Então, eu tento falar com ela, mas não adianta, Nana. Mas ela também não desistiu do batom vermelho. Por fim… Branquinho não adianta. Por fim, o pastor, eu acho que ela falou pro pastor assim, ó, pastor, eu não vou desistir do meu batom não, que ela é vaidosa, gosta de se cuidar. Por fim, ela continuou com o batom vermelho, mas ela passa dobrado ali dentro da igreja. Porque ela já é mais… Ela é mais fervida, sabe? Igual eu faço vídeo com ela, ela fala assim, ai, pelo amor de Deus, o que você vai falar que a minha pastora te segue, hein? Ela entra em desespero daquilo que eu vou falar, porque dependendo daquilo que eu falo, a brincadeira que eu faço com ela vai pro banquinho. Ô, gente… Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Como é que você coloca alguém de quase 70 anos num banquinho? Vocês têm uma noção que a gente tá há 1 hora falando e eu não tô sentindo o tempo passar e todos nós temos muito o que dizer. Gente, eu nem vi também. A gente tem que encerrar, porque senão a gente vai acabar o tempo do aluguel do estúdio. Mas assim, eu não tenho nenhuma vontade de parar. Foi muito rápido, passou muito rápido. Não, vocês estão vendo, né? Tem um contador aqui, ó. Você que nos ouve ou você que nos assiste também não consegue ver. Mas tem um contador aqui que a gente tá falando há 1 hora e 59 segundos. Vejam só, né? Então eu acho que a gente pode abrir aqui para uma rodada de reflexões finais de vocês, porque eu acho que a gente abriu muitas caixinhas e não fechou nenhuma, né? E eu acho que é por aí, porque a solução para isso… A gente sabe que a violência tem sido tirar afetos e que a solução é reconquistar os afetos. Porque todo mundo aqui contou uma história de como um afeto… Todo mundo. Transforma. A Gabi contou dos seus amigos, Matheus e… Douglas. O Murilo contou do pai dele, Luísa contou da Ana e eu contei da Tami.
E todos nós falamos sobre como o amor nos levou das trevas e da escuridão para a luz, do acolhimento, da diversidade. Então, Legal. a gente sabe mais ou menos o caminho, mas a gente abriu muitas portas e que delícia todo mundo que tá nos ouvindo que discutam essas ideias e cheguem às suas próprias conclusões. Porque aqui a gente não defende a preguiça moral. Não. Né? Tipo, isso não é uma religião, não há dogmas. Existem perguntas e existem as respostas que cada um de nós pode encontrar para construir esses afetos, né? Porque afetos são pessoais e são únicos, né? Então eu vou abrir aqui, já fiz a minha reflexão, essa é a minha. Vamos lá abrir para a Luísa. Mais amor, mais empatia, mais respeito, mais tolerância. Hoje é o dia da visibilidade trans, né? Que lindo. É um dia muito importante e é um dia que eu sou muito massacrada no meio, porque eu meto pau mesmo, eu falo a verdade. Eu acho que, inclusive, no nosso meio, a letra T, ela é muito discriminada, ela é muito esquecida. É o país que mais mata, né, querido? E o que mais consome. Então, eu acho que olhar para uma mulher trans com um olhar diferente, passar pela rua, dar um bom dia, pode fazer a diferença na vida de alguém. Um simples bom dia, né? Um simples tudo bem. Aconteceu uma coisa muito legal comigo agora. Eu viajando, eu fui entrar no banheiro, aí tinha uma mulher, não, você não vai usar o banheiro. Aí uma outra mulher que eu não esperava, falou, não, ela vai usar sim. E me pegou no braço, eu falei, não, eu vou usar o deficiente. Aí eu entrei no deficiente, o cara foi lá bater. Eu falei, porra, já dei logo um berro, né? Então eu acho que devagarzinho, muito devagar, a gente tá conseguindo. Então, por mais pessoas assim, mais pessoas empáticas, né? Que sabem se pôr no lugar do outro, sentir a dor do outro, que eu acho que a gente faz o mundo melhor, né? O próximo. Então é isso. Murilo? Você, Murilo. Não, tava ouvindo falar aqui, lembrei de mostrar que eu tenho a palavra afeto tatuada aqui no meu Olha, pra quem tá corpo, só nos vocês veem escutando, que- é o A, fé, tá entre parênteses, com acento, tô. Então a palavra fé tá dentro da palavra afeto na tatuagem. Isso, tem a palavra fé entre parênteses, e quando eu fiz essa tatuagem foi muito movido por esse desejo de não precisar separar minha fé do meu afeto, assim, né? Uma coisa era Lindo. parte da outra, assim. E eu sou muito movido por isso, assim, acredito muito no poder dos afetos, na maneira como a gente afeta uns aos outros, né? E na maneira como as coisas caminham de forma muito mais profunda quando a gente se deixa afetar, né? Quando a gente é atravessado pelo afeto, assim, de forma humana, generosa, potente, profunda, assim. Eu acredito muito nisso. Eu endosso todos os desejos da Luísa por mais amor, tolerância, justiça, mais solidariedade entre nós nas nossas diferentes causas, né? Que a gente consiga dar as mãos, caminhar juntos também na construção de um futuro diferente, entendendo que todo mundo tem um papel na transformação desse mundo, né? Que a gente consiga se movimentar na direção disso sempre. Gabizinha, quando você fizer agora a sua reflexão, você já se despede, que aí eu faço um momento merchan logo em seguida, combinado? Tá, combinadíssimo. Eu quero agradecer Luísa e Murilo, porque assim, 1 hora e a gente não viu o tempo passar. Então foi uma delícia, foi gostoso estar aqui. E foi um momento de vulnerabilidade, porque todo mundo aqui abriu alguma ferida, todo mundo aqui deu uma cutucadinha no machucado. E é isso. Eu acho que poder caminhar com vocês é aprender de vocês, é amar vocês, é cuidar de vocês. Gente, eu tô gravando podcast o dia todo, eu tô chorando o dia todo. Então, tô emocionada, tô maravilhada, tô feliz demais de estar aqui com vocês. E faço coro com o que a Luísa falou. Mais amor, mais empatia, mais sentir a dor do outro, mais respeito. E eu espero que a gente saia daqui hoje lembrando que amar é um ato radical. A revolução ou será de afetos ou não será. Não acontecerá. Porque os afetos são radicais. Odiar é muito fácil. Mas quando a gente se dispõe a amar e colocar esse amor em ação, aí que o bicho pega. Então, é isso, gente. O amor é radical, os afetos são radicais, a revolução será essa aí mesmo.
E aí, se você gostou muito desse podcast, você dá uma estrelinha pra gente no Spotify. Os nossos chefes vão adorar, vão renovar para novas temporadas. Se vocês não participarem, galera, não vai estar rolando, entendeu? E vocês têm que mandar também mensagem na Vaz, contando o que vocês estão achando pra gente. Manda no e-mail, se inscreve. E se você gostar muito, 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 muito mesmo, se torna um dos apoiadores do projeto. E você pode participar do nosso conselho editorial, receber conteúdo antes da hora, conteúdo exclusivo e também poder decidir os temas dos próximos episódios. Obrigada, gente. Um grande beijinho e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo! Ai, gente, foi ótimo. Eu juro por Deus que eu não vi o tempo passar muito rápido. Eu tô muito triste, passou muito rápido. Que delícia. Esse Eu episódio adoro. foi- Eu adoro.